Uma geração que não sei se vai haver outra. Eu acordei refletindo hoje sobre a questão da responsabilidade, né? Do caráter, né? O quanto, assim, pra mim isso é importante. Até porque eu procuro honrar com tudo aquilo que eu combino, né? Existe um ditado que diz assim, um combinado não custa caro. E aí, pensando nisso, né, hoje a gente vê que tá cada vez mais escasso, que o jeitinho brasileiro tomou conta de todo mundo, que todo mundo tem uma desculpa, primeiro a si mesmo, depois aquilo que você deve ao outro. E isso tá envolvido ali em questão de pagamentos, entrega e esse monte de coisas, né? Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, quantas desculpas que nós damos e quantas buscamos para argumentar e dizer não é bem assim. Mas isso era para aquela época, mas hoje já é diferente. Quantos argumentos, né, que a gente procura encontrar e se basear para não cumprir aquilo que Deus determinou e que seria um divisor de águas entre o mundo e o povo separado por Deus. E hoje o que a gente vê aí são muitas, inúmeras religiões, mas todas elas, as pessoas procuram uma forma de não servir a Deus, de não cumprir o que está escrito. Ou é retirando o que Deus disse que era para fazer, anulando e dizendo que hoje é o tempo da graça, ou é acrescentando o que Deus também disse que não era para fazer. E assim a humanidade caminha, e aquele povo que era separado, que foi tirado do Egito e que obedeceu ao Eterno em tudo, sem questionar, inclusive pessoas que não faziam parte, escolheram fazer parte, sem questionar, dá para contar nos dedos. E não é à toa que Apocalipse fala lá dos 144 mil. Já parou para pensar? Porque a maioria de nós já não entende mais o que está escrito. Já tenta fazer Deus caber na atualidade, na sua vida. Sabe quantas igrejas aí que levam o mundo para dentro da igreja? Luzes, fumaça, escuridão. Na minha época isso era coisa de discoteca. A igreja era o lugar que a gente ia para se consertar. Não para ser igual ao mundo. Ou para dizer, não, a igreja vai santificar. Gente, como? Como que santifica o profano? Sem arrependimento. Como que vai santificar o profano fazendo igual o que é profano? Só porque botou o nome de Cristo? Realmente, Cristo salva, o sangue de Cristo que perdoa todo o pecado, né? Mas só que existe uma conversão. E Yeshua disse lá em Mateus 5, eu não me canso de falar isso. Que valor que a gente tem se a gente fizer como os escribas e os fariseus? Olha só, e os escribas e fariseus eram pessoas que tinham rigor e cerca sobre cerca sobre cerca. Acrescentaram coisas em cima do que o Eterno tinha dito. E Yeshua disse assim, que a nossa justiça tem que exceder em muito a deles. Ué, mas eu só sou justo quando eu pratico com o meu próximo. Eu só sou justo quando eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Quando eu entendo que a palavra, ela primeiro me corrige e depois corrige meu irmão. Aí entra a justiça. Aí entra o amor. Aí entra
Entendeu? Mas o mundo clama pelo amor incondicional de Cristo, mas as suas atitudes de gente que sobe nos púlpitos para conversar e falar e dizer que as pessoas não amam como Cristo, que o amor é condicional, mas essas mesmas pessoas mentem, enganam, traem, devem. Aonde que está excedendo a justiça acima dos escribas e do fariseu? A palavra ela fala, a Torá ela fala sobre a justiça social. E ela fala sobre quando você causar prejuízo para alguém, que você tem que devolver 7 vezes mais do que você causou. E outras grandes. A palavra ela prevê todas as coisas. Será que a gente faz isso? Será que a gente realmente está vivendo a palavra de Deus? Será que a gente é um povo separado ou é mais do mesmo? Porque não é bem assim. Ah, mas Paulo não é Jesus, então o conselho de Paulo não serve. Será? Pessoas que abnegaram a si mesmo para viver a palavra. A gente não consegue fazer isso. A gente não faz, a gente vive argumentando coisas e ainda a gente diz, porque tudo são sombras. Tudo bem, eu entendo que tem pessoas que não têm o entendimento, que não tiveram o entendimento aberto para certas coisas. Mas a partir do momento que a gente tem que fazer o que é certo. Não é porque, a fulana não sabe qual que é o calendário bíblico, então eu não vou cumprir. Mas você sabe. Você tem que cumprir. Não, mas eu vou fazer aquele lá porque lá todo mundo faz. Mas tá errado? E você sabe o que é certo. Sabe, gente, assim, ó. Mas os mandamentos eram para aquela época, não é mais. Jesus veio, Só que Jesus disse, Mateus 5, de novo, né? E você sabe. Então, se eu não posso matar, roubar, trair, adulterar, mentir, enganar, por que eu não devo fazer o resto? Guardar o sábado, honrar pai e mãe. Sério, a humanidade a gente já sabia, a palavra de Deus também falou isso. Que no final o amor de muitos se esfriaria, né? Já nos alertavam. E também disse que seria pior do que os dias de Noé. Então já sabíamos que tudo isso é necessário que aconteça. Mas, meus queridos e minhas queridas, você que tem o conhecimento da palavra de Deus, que você entende, não ache mais argumento para não fazer. Não ache mais argumento ou desculpa, porque não é bem assim. Porque é só para isso ou para aquilo. Não, gente. Sem santidade ninguém vai ver Deus. Precisa de uma mudança radical. Ou você serve a Cristo, ou você não serve. E não tem jeito. Não tem saída. Não tem outra opção. Ou é ou não é. O que está no meio termo será vomitado pelo Eterno. São aqueles que vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome eu dei de tzedakah, oferta. Em teu nome eu fiz isso, aquilo, eu sustentei a viúva, o órfão, lá da rua. De dentro de casa não, né? Em teu nome eu preguei. E aí? Não vos conheço. Eu acho que vai ser a pior coisa que um ser humano pode ouvir, um ser humano que conhece a palavra de Deus e que diz que serve a Cristo pode ouvir. Eu não vos conheço. Então, pense nisso, repense algumas coisas e que você não leve só no peito uma camiseta bonita, eu sou de Jesus, Jesus para sempre, mas que você viva e por onde você passa as pessoas vejam isso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.